Olá, esse é o programa Bate-Papo Acadêmico. Toda semana, como vocês já sabem, entrevistando estudantes para falarem sobre suas produções acadêmicas, seus trabalhos de pesquisa na universidade. E hoje recebendo o Natan, que é pedagogo, formado em pedagogia, mas também estudante de psicologia. E vai trazer um tema muito bacana para a gente, que é a questão de temas transversais que ele observou a partir de filmes, a partir do cinema. E fez esse trabalho com jovens, para discutir a questão de como eles se veem através do preconceito a partir de um filme. Primeira coisa, que filme foi esse, Natan? Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. O filme foi A Bela e a Fera, né? Tipo um clássico do cinema, da arte contemporânea. E por que você quis usar esse filme para esse tema? Vamos começar logo por aí. Tá. Primeiramente, os meus companheiros de trabalho foram na minha sala no ano que esse trabalho foi feito. E aí eles, durante uma observação, de algumas observações na sala de aula, eles viram que era um tema bem pertinente. Porque sempre tinha alguns alunos que tiravam algumas brincadeiras isoladas. Na época eu tinha quatro alunos especiais. E aí sempre de uma forma bem pontuais, acontecia alguma piadinha de alguma forma, tipo um bullying, como se fosse um bullying velado. E aí eles viram que era um tema relevante a ser discutido, tipo, trazer essa reflexão, tipo, do preconceito, da estereotipia, para dentro da sala de aula, né? E, tipo, trazer isso para a reflexão dos alunos. Então esse artigo, ele começou a partir de uma experiência que você observou. Princípio básico aí da ciência, né? Você observa um fato. Isso. E aí, como foi construir esse trabalho? Você fez na pedagogia, como pedagogo, como psicólogo? Foi meio que os dois. Tipo, eu estava com um professor na época, né, do município, e aí os meus colegas da psicologia estavam cursando uma disciplina e queriam fazer uma apresentação numa sala. E aí eu sugeri para eles irem lá, tipo, ver qual era a demanda e tudo mais. E aí eles encontraram essa e propôs, né, tipo uma forma, tipo de um tema transversal que não é tão falado, não é tão explorado, né, de uma forma mais didática, metodológica, que é o cinema, e um tema tão relevante como o preconceito. E metodologicamente, como foi a construção desse trabalho? Porque, por exemplo, quem está assistindo a gente achou bacana, vou discutir um cinema, vou discutir esse tema. Como é que ele pode construir metodologicamente esse trabalho, esse artigo, no caso, que vocês fizeram? Bom, a gente primeiro teve uma literatura básica, né? Tipo, o nosso trabalho é todo voltado para o Vygotsky, que é um teórico da teoria sociohistórica, e tipo, a teoria dele é bem instigante, né? E a gente percebeu que poderia ser explorado muita coisa nele e trazer, tipo, a teoria dele para a contemporaneidade, né? Porque tipo, o Vygotsky, ele fala, tipo, tem que ter primeiro os conhecimentos prévios, né, dos alunos, a partir do que eles já sabem. Por isso a importância que foi o primeiro passo da observação, né, na sala de aula, porque não dá pra gente chegar e dizer que a gente vai querer falar de um tema se não sabe se aquele tema os alunos vão querer, vão comprar aquela ideia. Então sempre parte do que os alunos trazem. Então, tipo, a partir dessas brincadeiras pontuais, brincadeiras, né, entre aspas, desses bullying pontuais, foi percebida essa necessidade. Então, partindo de uma coisa do estudante, e fazer com que os alunos refletissem sobre isso. Então, tipo, primeiro teve essa observação, aí depois o grupo sentou juntamente comigo e a gente elaborou todo o plano, que foi, tipo, a escolha do filme, né? Tipo, não foi uma escolha aleatória, tipo, tinha que ser um filme um filme infantil. E principalmente porque a Bela e a Fera fala o monstro, né? Isso, então já é um estereótipo ali do homem e tal. Nesse sentido que vocês foram construindo. Exatamente. Ótimo. Aí depois que a gente escolheu o filme, aí quando a gente voltou para a sala de aula, né, nós tivemos uma discussão com eles, até para levantar o que eles sabiam, tipo, de preconceito, de estereotipia, de características individuais, e aí, tipo, até para fomentar a ideia, né, e aí depois, os alunos foram muito receptivos, né, com o projeto, assim, teve uma grande adesão e uma grande participação. Foi feito numa escola? Numa escola municipal daqui de Teresina. E qual foi esse público que você delimitou? Foi a turma do terceiro ano do ensino fundamental menor. Sim, que é a faixa etária? De 8 anos. Mais Isso. Então, no caso, a gente já percebe que a partir dos 8 anos, na idade infantil, crianças, você já cria a questão do preconceito, dos estereótipos. Essa construção social, como você falou, antropológica, enfim, ela é gerada dentro do âmbito escolar, ou você acha que na família, ou você acha que nos dois âmbitos, ou na própria
ambiente urbano, onde é que essa criança constrói esses estereótipos sociais? Bom, é construído de uma forma, tipo, multifatorial, né? Tipo, a criança, ela não nasce, vamos dizer, preconceituosa. Ela, tipo, se torna preconceituosa a partir de suas vivências, que é tanto na sala de aula, com os convívios com os outros colegas, como também na família, na educação familiar, em todos os âmbitos que essa criança está inserida. Então, tipo, ela reproduz o que ela vivencia. E por isso que é necessária a desconstrução, porque se a gente consegue desconstruir isso, ela vai levar também isso para esses outros âmbitos dela. Socialmente, a gente vê algumas discussões sobre essa questão de gênero na escola. Tem gente que acha, né, pessoas não tão bem abertas ao debate, que acha que essa questão de discutir gênero em escola vai fazer com que o filho dela seja viadinho, seja uma menina que seja homenzinho, que passa a se tornar assim. Isso não é verdade, isso não existe. O fato de você discutir o tema não significa que a pessoa vá ser. Ela apenas tem que ter a consciência de que existem pessoas em N formas de comportamento, né? Então me diz uma coisa, nesse teu trabalho, como é que dá para desconstruir isso com esses jovens? Como é que vocês conseguiram, ao menos, provocar a reflexão? É importante tocar nesse assunto, porque é uma discussão bem atual, né? Sim. E aí, tipo, a gente, na literatura fala que não é tipo, como é que eu posso dizer? Não se pode falar de gênero na escola. Pode sim, e deve. Só que, e não é, como você falou, não é que a gente esteja estimulando a uma coisa ou outra, porque a gente não vai estimular nada. A nossa função é informar, não é? E trabalhar o respeito. Que, tipo, o preconceito, o bullying vem a partir disso, porque a pessoa não respeita o outro. Então, tipo, a gente trabalhando o respeito, de certa forma, a gente vai estar trabalhando as questões de gênero. E, tipo, e da igualdade, tipo, todo mundo é igual na sua diferença. E a gente trouxe isso para o nosso trabalho. E depois a gente apresentou o filme que toca bem isso. Não é, tipo, tem toda a trama gira em torno, tipo, da Bela e do monstro, e, tipo, do que o monstro faz com a Bela, das concepções da Bela, que a gente vê que não é uma mocinha tradicional, é uma mocinha que vai atrás, é uma mocinha que quer uma ascensão, né, e que respeita aquele personagem, então tal que depois ele se apaixona e tudo mais. Essa arte, a vida pode imitar essa arte? Você acha que existem casos que isso possa acontecer? Eu acredito que sim, né? Porque tipo, a arte é um retrato da vida, Sim. Né? E aí acredito sim que pode acontecer sim. E essa pesquisa? Para onde é que ela vai? Você acha que dá para continuar ela? Quem está assistindo a gente, pô, eu quero continuar esse tema. Acho que esse tema eu posso pegar outros filmes, né? Para onde tu acha que vai essa pesquisa? Pois é bem interessante porque depois que a gente apresentou o filme, teve todo um jogo, né, que a gente nomeou de caixa reflexiva. E aí essa caixa reflexiva tinham perguntas dentro da caixa sobre algumas questões sobre o filme. Por exemplo, sei lá, se a Bela pode ler, se a gente pode julgar as pessoas pela aparência, qual é a sua atitude do monstro. E os alunos se implicaram muito nesse processo e se reconheceram nele, né? Tipo, de algumas coisas que eles faziam, que passaram a não fazer depois, que foi tipo uma grande contribuição dessa pesquisa, né? De ver um trabalho de formiguinha sendo feito, que aqueles alunos, de certa forma, já estavam sendo desconstruídos. E isso pode ser generalizado, né? Tipo, depois a gente levou esse mesmo jogo já para dentro do âmbito universitário. Né, tipo, claro, com outro tema, com outras perguntas, com outro público, com outro filme, tudo adequado, mas a gente percebeu que, tipo, tanto o cinema como brincar pode fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, como o próprio Vygotsky, que é o nosso teórico base, fala disso, né, como um instrumento de facilitador dessa aprendizagem e que ele pode ser colocado em diversos ramos da educação. E basta apenas ser bem construído, bem pensado e adequado a cada público. Claro, eu acho que dava para discutir isso aí mais por meia hora. A produção está dizendo que o tempo já esgotou e infelizmente você vai ter que voltar de novo. Né? Eu volto, com certeza. Tem que voltar de novo para a gente pegar talvez esse outro público. Sim. Né? Pegar esse jovem já na adolescência, que também é uma fase muito crítica. Né? Exato. Mas é um excelente trabalho. Você que assiste o Bate-Papo Acadêmico, que também tem um tema interessante, que também quer trazer e não deixar que o artigo fique perdido. Exatamente. Né? Que o TCC fique numa capa preta e por ali fique. Não,
Vamos debater mais esse tema a partir da ciência, a partir da pesquisa. Tornar ele relevante para a população, né? Claro, isso é o mais importante. A sociedade necessita da pesquisa, né? E aí, se você tem algum trabalho, entre em contato com a gente, acessa lá no Facebook, no Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube também, e envie seu trabalho e venha bater um papo aqui com a gente também. Até a semana que vem.